Quantas operações você deveria fazer por dia? 10? 5? Uma? Fala galera, beleza? Aqui é o Maurício e por muito tempo eu ficava me perguntando por que as pessoas sempre falavam que a gente deveria operar de 2 a 3 vezes por dia, né? Pegar 2 a 3 entradas só. Eu ouvi muita gente falando que era mais fácil de manter o diário de trade, eu vi que era mais fácil de registrar, etc, etc. Mas como existe a modalidade scalp, eu era meio relutante a seguir isso aí só por seguir, porque alguém estava falando, e resolvi buscar uma forma de entender o motivo real de fazer 2, 3 operações por dia, de uma forma que fosse convincente, porque durante todo esse tempo ninguém nunca conseguiu me explicar de uma forma que fizesse sentido, tá? Então eu encontrei uma forma que fez bastante sentido para mim e eu queria compartilhar isso aqui com vocês. Falando em compartilhar, se você puder, compartilha já esse vídeo com outras pessoas, porque eu tenho certeza que o que eu vou te falar aqui vai fazer muita diferença. Quando eu entendi isso aqui, as coisas para mim mudaram completamente e eu sabia exatamente quantas operações eu deveria fazer no dia, e é isso que eu quero te mostrar aqui também. Se você estiver chegando no canal agora e acabou de conhecer, aqui você vai encontrar o curso gratuito, são 15 aulas ali, bem direto ao ponto sobre trade, sobre análise técnica, feita de trader para trader mesmo, para você entender o que importa pra gente. Tem a playlist de dicas de trade com dicas minhas e de diversos outros traders famosos que eu pego lá, compilo e trago aqui para poder te ajudar a operar cada vez melhor. Tem o Backtest no Dedo, que é uma playlist que eu fiz, que foi o que me trouxe a consistência até eu começar a ganhar dinheiro no mercado, que foi o registro do que eu fiz desde que eu comecei o canal até a data de hoje. E tem também guia de setups, que você provavelmente já conhece, são dezenas de setups que eu disponibilizo ali, com todas as regras bonitinhas para você escolher, fazer os seus testes, ver com qual você se identifica melhor e começar a mudar o resultado da sua conta, de preferência para melhor. Então, se você puder, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixa aí nos comentários. É claro que, se você ainda não tem sua caneca trader, dá uma olhada no link aí da descrição. Tem desconto para vocês, são mais de 30 modelos. E eu tenho certeza que tem algum que você vai gostar. Então vamos lá, né? Vamos começar aqui o raciocínio por trás da resposta que eu vou te dar, de qual foi a minha conclusão, qual o melhor número de operações que a gente pode fazer num dia no day trade. Bom, isso daqui eu vou usar o exemplo aqui com os setups que já tem no guia de setups. Se você ainda não viu, eu vou deixar ele no card aqui em cima para você, uma playlist inteira. É só você ir lá, dar uma olhada, que os setups que eu vou falar aqui estão lá no guia de setup para você também. Então, da forma como eu gosto de operar day trade, é importante que você entenda que a forma como eu estou fazendo aqui, ela é baseada no método que eu gosto de utilizar para poder operar o mercado, tá? Então, o que eu busco são uma taxa de acerto de 50%, então 50% de taxa de acerto, e além disso, o que eu busco é um retorno que seja 2 vezes o meu risco, tá? Que é conhecido popularmente como risco-retorno 2 para 1, onde você está arriscando 1 para ganhar 2, ok? Então a maioria dos setups que eu busco, eles são feitos assim. Por que isso? Eu gosto de simplificar as coisas. Eu acho que quando você está colocando algo de 2 para 1 é muito mais fácil de você duplicar. Uma taxa de acerto de 50% é metade. Então é muito mais fácil de você fazer os cálculos. E quando a gente está no day trade, principalmente, você tem que tomar decisões muito mais rápidas. E dessa forma fica muito mais fácil de calcular o seu risco, o máximo de operações que você vai fazer, qual é o risco máximo que você vai correr por operação, por dia, etc, etc. Então assim vai ficar bem melhor, beleza? E além disso, o meu time frame de escolha é sempre 10 minutos. Então é uma opção pessoal, né? Eu usava antes, depois eu vi que o Stormer usava também. A explicação dele, apesar de para mim não fazer muito sentido, eu acabei gostando do time frame dos 10 minutos, então eu utilizo essa forma. Então vamos lá, vamos começar a apontar aqui os setups que apareceram durante o dia. A gente tem aqui, né? Isso aqui é azul 4 no 10 minutos. Então a gente teve aqui um inside bar. Depois desse inside bar, a gente teve aqui um Dave Landry. Depois do Dave Landry, logo no candle seguinte, a gente tem aqui o 1, 2, 3 sendo armado no candle 13. Depois a gente teria uma barra ignorada.
Depois da barra ignorada, a gente tem aqui mais um Dave Landry, que também, por acaso, é um preço de fechamento de reversão. Todos esses setups estão aqui no guia de setups, então você pode dar uma olhada lá. Bom, se você escolheu em sidebar, aqui você atingiu o alvo de 2 para 1. Se você escolheu um Dave Landry e você atingiu o alvo de 2 para 1, nesse daqui, e esse daqui ainda estaria rolando. Se você escolheu a barra ignorada, você tomou um stop, porque ele não chegou a fazer toda a amplitude disso daqui, e nem fez 2 vezes o risco, então foi um stop também. E desse daqui, tanto Dave Landry quanto o preço de fechamento de reversão ainda estão rolando. Então, de forma geral, se você tem um setup só, você só teve uma operação no dia. Se você opera só em sidebar, esse daqui foi o dia de você fazer apenas uma operação. Mas a pergunta é, será que esse é o ideal ou será que você deveria ter um sistema que você tenha de repente 2, 3 tipos de sinais para você fazer mais operações durante o dia? E será que fazer mais operações durante o dia é melhor ou é pior? Todo mundo que fala para você fazer 2 a 3 operações por dia, será que eles têm razão? Será que eles sabem por que eles estão falando isso? Ou eles só reproduziram isso de uma outra pessoa e estão passando para você como se fosse uma verdade absoluta? Então eu sempre falo que aqui é um mercado onde você deveria duvidar de todo mundo o tempo inteiro. E você deveria fazer os seus próprios testes e tirar suas próprias conclusões. E aí eu vou te mostrar então o cálculo que eu fiz aqui para poder chegar no que seria a quantidade ideal de operações para mim no day trade baseado nesses métodos. 50% de taxa de acerto, risco retorno de 2 para 1 e num time frame de 10 minutos, ok? Se você opera aos 5 minutos, você vai precisar basicamente dobrar o número de operações que você vai fazer durante o dia, ou pelo menos durante o período que você opera. Eu prefiro o período da manhã do que o período da tarde, mas isso aí vai depender de cada um. Se o seu sistema tem 70% de taxa de acerto, é bem provável que ele tenha uma quantidade de vezes menor aparecendo, ou que ele tenha um risco-retorno que não seja 2 para 1, então você vai precisar adaptar, por isso eu estou falando que eu vou fazer do meu método, beleza? Então isso aqui não é uma verdade universal, foi só o que eu descobri que funciona para mim, e como eu sigo isso, eu vou te mostrar como é que faz. E para isso nós vamos usar a nossa boa e velha planilha, beleza? Então eu vou deixar aqui as informações que a gente normalmente vai precisar, então time frame 10 minutos. Loss, isso daqui eu vou colocar como um valor financeiro para ele já ficar fechado certinho. Então não faz diferença se você opera ações, mini índice ou mini dólar. É dessa forma que você vai conseguir ter um parâmetro legal. Eu vou colocar números bem simples aqui, tá? Como eu falo, eu não gosto de pegar assim, vamos arriscar R$100 para poder colocar um ganho de R$200. Porque para isso você tem que estar disposto a perder R$100 por dia. E eu sei que essa não é a realidade da maioria das pessoas que está começando, que está aprendendo. Você não pode se dispor de um risco tão grande logo no primeiro mês enquanto está aprendendo. Essa é a forma como eu sigo. Você até pode fazer um pouco diferente, mas eu prefiro ser assim. É um pouquinho mais seguro, na minha opinião, tá? Então eu vou colocar aqui um loss por operação de R$50 e um gain por operação de R$100, beleza? E aí você vai ver então o risco máximo por trade, o objetivo máximo por trade, de acordo com a quantidade de operações que você vai fazer. Eu deixei anotado aqui só para você saber, né, que você consegue calcular isso. Por exemplo, se você vai fazer 2 operações no dia, você sabe que o seu risco máximo vai ser de R$100, que é 2 vezes 50. E o seu objetivo máximo vai ser de R$200, porque é 2 vezes 100 e você está ganhando ali 2 para 1, beleza? Vamos até colocar aqui então o percentual de acerto, que nesse caso aqui é 50%. Ok? Beleza. Então, dessa forma aqui, a gente já tem os parâmetros que precisa para poder operar. Agora, vamos lá. O que vai acontecer se você fizer uma operação por dia? Bom, você só tem 2 resultados possíveis, certo? Se você só faz uma operação por dia, você vai ter ou um loss ou um gain. E aí, ou você vai perder R$50, ou você vai ganhar R$100 naquele dia. Eu sei que é bem óbvio isso, mas os resultados que você pode ter são ou loss ou gain, ok? Então, isso daqui é a parte 1, ela é bem simples porque é para uma operação por dia. Talvez você se encontre com uma operação por dia, funciona muito bem, e aí vai depender do seu perfil, se você quer operar um pouco mais, um pouco menos, do capital que você está disposto a arriscar e etc. Tá, então o que acontece se a gente fizer
2 operações por dia. Então, 2 operações por dia. Bom, nesse caso, o loss e o gain vão ser exatamente os mesmos valores. Você vai arriscar. Aliás, então vou colocar aqui, ó, loss e gain são os resultados possíveis. Bom, com os mesmos valores, a gente vai ter então que a gente vai ter os seguintes possíveis resultados. Ou você vai ter 2 loss no dia, né, 2 losses no dia, 2 perdas, ou você vai ter uma perda e um ganho, ou você vai ter um ganho e uma perda, ou você vai ter 2 ganhos. Com isso daqui, você vai entender o seguinte: se você tiver 2 perdas, você vai estar perdendo R$100 no dia. Se você tem uma perda e um ganho, naquele dia você perdeu 50, ganhou 100, seu saldo é 50. Se você começou o dia com um ganho, você teve 100, depois você tomou um loss, e aí você perdeu 50, ficou com R$50 também. E se você teve 2 gains, então você saiu com R$200 no bolso, beleza? Vamos colocar isso aqui tudo em reais, para poder ficar um pouquinho mais fácil de entender. Então, beleza. Dessa forma, você já deve estar começando a entender o que eu quero dizer com o número de operações ideais, porque aqui a gente está basicamente calculando probabilidades, tá? E vamos ver o que acontece, então, se você fizer 3 operações por dia. Você vai perceber que a partir do momento que eu colocar só mais uma operação aqui, os números aqui vão ficar assustadoramente maiores, as possibilidades que tem de acontecer com você durante o dia, tá? Lembrando que nisso daqui eu estou considerando um cenário de mercado perfeito, onde você tem a estratégia que ela sempre vai funcionar 50% das vezes. O que a gente sabe que não é o que acontece exatamente no mercado. Tem dias que tudo vai funcionar maravilhosamente bem, assim como eu já mostrei aqui dias em que eu estava operando e eu acabei parando cedo, mas quando eu fui olhar o ativo deu 7 entradas, as 7 entradas foram no alvo com retorno de 2-1. Eu não estava nelas, mas aquilo ali também acontece. É extremamente atípico. Mas eu estou usando isso como um exemplo para você saber que o que eu estou falando aqui não é necessariamente o que vai acontecer, mas é uma expectativa matemática do que pode realmente acontecer com você. E se você não entende por que eu uso essa expectativa do 50%, né, de acertar metade das vezes e ganhar 2-1, eu vou deixar num card aqui em cima para você o vídeo que eu explico o porquê que eu faço isso, que na minha opinião é o melhor vídeo que tem aqui no canal e todo mundo deveria assistir porque faz muita diferença. Vamos ver então agora o cenário com 3 operações no dia. Deixa eu só centralizar isso aqui. Beleza. 3 operações no dia, então o que aconteceria? Ó, mesmo esquema, você vai arriscar R$50 para ganhar R$100. Só que dessa vez, o que vai acontecer? Você pode perder 3 vezes seguidas. Você pode perder 2 e ganhar 1. Você pode perder 1 e ganhar 2, certo? Depois disso, você pode ganhar 3, você pode ganhar 2 e perder 1, você pode ganhar 1 e perder 2. Isso daqui ainda está faltando 2 cenários. Por quê? Eu estou considerando 3 perdas, 2 perdas e 1 ganho, 1 perda e 2 ganhos. Ainda existe um cenário aqui que é o seguinte: é quando você tem uma perda, um ganho e uma perda. Logo, no final, você também teria um ganho, uma perda e um ganho. Dessa forma, você tem então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cenários possíveis do que pode acontecer com você em um dia. Quando a gente entende isso, você vê aqui, se você fizer uma operação por dia, a partir do momento que você apertou aquele botão, você já vai saber qual é o cenário. Ou você vai perder R$50, ou você vai ganhar R$100. Nas 2 operações por dia, nós temos então 4 cenários. Nesses 4 cenários, em um você perde R$100. Em 2 você ganha R$50 e em um você ganha R$200. Com 3 operações por dia, as coisas dão uma complicada, porque nesse caso aqui, olha só, a gente teria um cenário com menos 150. Nesse caso aqui, a gente perde 100 e ganha 100, fica com 0. Nesse daqui, a gente perde 50 e ganha 100, certo? Então, menos 50, aliás, menos 50 mais 200,
100, 200, menos 50, 150. Esse daqui, a gente perde 2 e ganha 1. Então, a gente perde 100 e ganha 100. Fica com 0. Nesse daqui, dá tudo certo e a gente sai com R$300 no dia. Nesse outro, a gente também ganha 2 e perde 1, ficando com R$150. Nesse daqui, a gente ganha 1 e perde 2. Ganha 100, perde 2 de 50, fica com 0. E nesse caso aqui, a gente também ganha 2 e perde 1, ficando também com R$150. Beleza? Então, vou deixar tudo aqui em reais também. Ok. Existe uma fórmula matemática para poder fazer isso aqui, deixar tudo bonitinho aqui e parecer super esperto, mas eu estou fazendo aqui do jeito mais trabalhoso para poder ficar bem claro para vocês qual é o pensamento por trás da lógica que eu sigo para minha tomada de decisão sobre quantas operações eu deveria fazer, beleza? Então, olha só, deixa eu juntar aqui, vou precisar mesclar essas células, e vamos ver o seguinte. Esse cenário aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 cenários possíveis, certo? Então, esse daqui eu tenho 1/4 de chance de acontecer. Esse daqui eu também tenho 1/4, também tenho 1/4 e também tenho 1/4. Todos eles eu tenho 1/4, que é bem óbvio, para ser sincero. Porém, nesse caso aqui, de todos esses cenários aqui, mesmo que eles sejam 1/4 em todos eles, eu quero que você entenda que só nesse daqui, só quando você tem 2 perdas, que você fica negativo. Então, na verdade, em 1/4 das vezes, você vai perder. Em 2/4 das vezes, você vai ganhar R$50. E em 1/4 das vezes, você vai ganhar R$200. Seria basicamente isso daqui, beleza? Então, teoricamente, em um cenário perfeito, ideal, onde o mercado se comporta sempre da mesma forma, o seu sistema dá sempre 50% de acerto, seu alvo é sempre 2/1, a cada 4 dias você vai ganhar 200, 250, 300 e vai perder 100. Isso aqui já deixa as coisas muito interessantes para a gente. E o que acontece quando a gente tem, então, o cenário com 3 operações por dia? Você vai ver como é que as coisas dão uma complicada também. E aí vamos ver essas contas aqui para você saber o que fazer, tá? Deixa eu deixar a planilha aqui bonitinha e já volto, peraí. Pronto, então eu dei uma organizada aqui rapidinho, tá? Não é nada demais, mas é só para poder ficar um pouco mais fácil de entender o que está acontecendo. Então vamos lá. Agora a gente vai ver aqui em quais cenários a gente está perdendo, em quais cenários a gente está no 0 a 0, quais cenários a gente está ganhando. Então a gente já viu aqui que os nossos gains vão ser de R$150 e qual vai ser o dia que vai acontecer o gain em que a gente vai ter R$300. Vamos lá então. Perdendo dinheiro mesmo, eu não estou considerando taxas, eu não estou considerando corretagem, eu não estou considerando nada, tá? Eu estou pegando aqui só as operações em si, e aí você vai ter que ver de acordo com as suas corretoras, porque as taxas são diferentes. Na Clear você não tem corretagem, na Rico você não tem corretagem, na Modal tem a corretagem de X, na Genial tem a corretagem de Y, então você precisa considerar isso nos seus cálculos. Aqui eu estou fazendo só o bruto mesmo das operações, tá? Então, perdendo, você vai ter aqui, vamos lá, ó, temos 8 dias, são 8 cenários possíveis, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nesse daqui, a gente só vai perder, nesse caso aqui, perdendo 150. Isso aqui vai acontecer 1 a cada 8 dias. O 0 a 0 vai acontecer 1, 2, 3 vezes. 3 a cada 8 dias. Da mesma forma, o gain de 150 ele vai acontecer 1, 2, 3. Também 3 a cada 8 dias. E o gain de 300 só vai acontecer uma vez a cada 8 dias. Quando você entende isso, você percebe que, teoricamente, de novo, em um cenário perfeito, o que vai acontecer é, você vai fazer isso aqui, ó. Vamos lá, vamos abrir a calculadora aqui, vai ficar um pouco mais fácil. O que vai acontecer é, você vai, né, a cada 8 dias, você vai perder 150, vamos lá, depois você vai ganhar 150,
mais 150, mais 150, mais 300. Teoricamente, tá? Esse seria o seu resultado financeiro a cada 8 dias, onde 1, 2, 3, 4 desse cenário você vai ter lucro, um deles você vai ter prejuízo e o restante você vai ficar no 0 a 0. Matematicamente, isso até pode fazer sentido. O problema é, como o mercado não funciona de forma perfeita, esse dia aqui ele pode acontecer numa sequência um pouco maior e você perder 150, 300, 450 sem ganhar nada. Depois você pode vir para uma sequência de dias de zero e ter um dia que vai ter isso aqui, 2 dias de 150, volta para a sequência ruim, porque essas coisas acontecem. Apesar de ser estatística, não é intercalado. Você não ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde. Senão seria muito fácil, né? Aí não teria graça. Então a gente tem que considerar isso. Dessa forma, você tem que considerar então o fator psicológico no meio disso, de como seria você saber que 4 a cada 8 operações você vai perder dinheiro em uma e vai perder dias e tempo nas outras, sem nenhum resultado financeiro real, tá? E quando você está fazendo 2 operações, as coisas são um pouco mais simples, porque você sabe que ou você vai perder R$100, ou você vai ganhar R$50, que é o mais provável, perder uma e ganhar uma, ou então você vai ganhar os R$200. A vantagem é, quando esse um dia aqui, que acontece com a mesma probabilidade desse daqui acontecer, um dele anula 2 desse. E esse daqui, que é o mais provável, quando 2 desse daqui acontecerem, esse daqui ele vai anular um deles. Só que você sabe que 3 a cada 4 dias você vai estar ganhando alguma coisa novamente, na teoria, tá? Então você sabe que a cada 4 dias, 1 é dia de perder dinheiro, 1 é dia de ganhar muito dinheiro e 2 são dia de fazer uma merreca ali, fazer um trocado. Dessa forma, com 2 operações por dia, você vai entender que você tem um risco máximo por dia e um risco máximo por mês. E quando você entender isso aqui, você já vai saber dizer exatamente quanto você vai estar arriscando por mês e quanto você vai estar ganhando. Um mês tem 20 dias. Se você vai fazer 2 operações por dia, você vai arriscar R$100 a cada 20 dias, você vai estar arriscando então R$2.000, certo? Então são R$100 vezes 20, vamos lá. 100 vezes 20, ok, R$2.000. Esse foi o risco máximo que você correu no mês. Vamos colocar aqui, risco máximo no mês. Porém, você estava buscando o dobro desse valor, que é igual a 2 vezes isso daqui. Então, você arriscou R$2.000 no mês para ganhar R$4.000 por mês, sabendo que você estava arriscando 2 vezes R$50 para tentar buscar 2 vezes o risco que você estava correndo todos os dias. Beleza? Opa, fiz besteira aqui. Aqui é igual a 2 vezes isso daqui. Beleza. Então, dessa forma, as coisas ficaram um pouco mais simples, certo? Você já vai saber exatamente quanto você está arriscando, quanto você está ganhando, quais são as chances de você realmente ganhar dinheiro, quais são as chances de você perder dinheiro, porque sabemos que nesse cenário aqui, você perder um dia e passa 3 dias perdendo, ou ficando no 0 a 0, é frustrante, é psicologicamente exaustivo e é muito difícil da gente se manter. Então, dessa forma, pela minha lógica, pela forma como eu gosto de fazer, o ideal seria a gente focar em fazer até 2 operações por dia por ativo, beleza? Então, se você tem um capital a mais e você quer arriscar R$400 por dia, ao invés de você operar um ativo, você opera 4 ativos fazendo 2 entradas em cada um deles. Então, com isso daí, eu acho que a gente encerra o conteúdo de hoje, certo? 2 operações por dia, ao meu ver, são a melhor forma que você tem de se manter psicologicamente estável com uma boa probabilidade matemática de ganhar dinheiro sem fazer muitas operações ao longo do dia. Tranquilo?
Bom, é isso, eu espero muito que você tenha gostado. Diz pra mim se você gostou desse vídeo, se esse vídeo tá te ajudando, quantas operações você está acostumado a fazer por dia e como tem sido isso para você. E principalmente, eu peço muito que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Tem tanta gente por aí que está fazendo overtrading, que está apertando o botão loucamente, fazendo 5, 10, 20 operações e não é scalp. São operações de 2 para 1 que estão ali tentando e estão perdendo dinheiro. Você pode ajudar essa pessoa junto comigo. Então compartilhe esse vídeo com ela que você vai ajudar ela e vai me ajudar muito também. Então é isso aí, se você puder deixar seu like, se inscreve no canal, ative as notificações. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixa aí nos comentários, me diz se o vídeo está te ajudando. E é isso aí, eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!